Olá! Então nessa videoaula a gente vai resolver esse exercício de funções de várias variáveis e no terceiro item derivados parciais. Então o que a gente tem aqui é um cone, uma superfície de R3, definida por uma determinada equação, e o exercício ele é feito em partes, né? O item 1 ele é uma etapa para a gente conseguir resolver o item 2. Então nesse item 1 a gente tem que escrever a distância de um ponto P do espaço ao ponto 420, em função das coordenadas de P. Então a gente tem em R3, a gente tem o ponto 420 em algum lugar de R3, e a gente tem o ponto P com coordenadas x, y, z. E o que a gente quer encontrar é uma expressão para essa distância do ponto 420 até o ponto P, certo? Distância que eu vou chamar de d. Então a gente pode fazer isso considerando o vetor que vai do ponto 420 até o ponto P. Então, vamos chamar de P0 esse ponto 420. Então, o vetor P0P, ele tem coordenadas dadas por P menos P0, que são x menos 4, y menos 2 e z menos 0. A distância d ela vai ser igual à norma desse vetor P0P, que vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, x menos 4 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z ao quadrado. Esse é o item 1. A gente escreveu a distância do ponto P0, com coordenadas 420, até o ponto P, em função das coordenadas x, y e z. A gente poderia escrever que d é uma função das coordenadas x, y e z do ponto P. E agora o item 2. Bem, então no item 2, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa do item 1, só que agora a gente vai considerar um ponto Q que está no cone. Então, a gente tem aqui o cone. E o ponto 420, ele não é um ponto do cone, certo? Para essa equação do cone, considerando as coordenadas x igual a 4, y igual a 2 e z igual a 0, isso aqui é falso. O que quer dizer que o ponto 420, que a gente chamou de P0, ele é um ponto que não está no cone. E aqui a gente vai considerar um ponto que esse ponto Q vai ter coordenadas x, y, z, é um ponto do cone. E essa mesma distância d, que a gente trabalhou no item 1, a gente vai querer escrever ela novamente, só que agora é como uma função só das variáveis x e y. Então, pelo item 1, nós sabemos que d se escreve como a raiz de x menos 4 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z ao quadrado. Isso nós obtemos do item 1 por um ponto x, y, z qualquer de R3. Tanto faz se esse ponto a gente chama de Q, ou se a gente chama esse ponto de P, a distância de um ponto x, y, z até o ponto 420, ele tem essa expressão. Só que agora, o que a gente tem
é que o ponto x, y, z pertence ao cone. Se ele é um ponto do cone, ele satisfaz a equação do cone, que é z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa mesma expressão, ela continua sendo válida, só que a coordenada z satisfaz essa equação do cone. Então, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, dessa forma, a gente escreveu a distância d apenas em função de x e de y, que é o que estava sendo pedido no item 2. E o item 3 é um cálculo direto usando regras de derivação. A gente vai considerar que a função f de x, y, a gente vai escrever ela como x menos 4 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Então, na hora de derivar parcialmente em relação a x e em relação a y, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, na derivada parcial em relação a x, a gente vai ter meio de toda essa função mais interna, x menos 4 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, elevado a menos meio, tudo isso vezes, pela regra da cadeia, a derivada da função de dentro, que vai ser 2 vezes x menos 4, mais zero, que é a derivada desse termo, que depende apenas de y, mais a derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais a derivada de y ao quadrado, que é zero, porque a gente está considerando o y constante. Essa derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y é feita analogamente.